E aí, jovens, tudo bem com vocês? Galerinha, professor Rodrigo Cavalcante falando e passando aqui para dar um recadinho para vocês. Hoje a gente vai tratar no nosso vídeo sobre medidas de tendência central. A gente vai falar um pouquinho sobre médias, moda, mediana, que são assuntos do tópico de estatística que estão sempre presentes na prova do Enem. Então, caso você não seja inscrito no canal, vai lá, se inscreve. Se você gostar do vídeo, deixa o seu joinha e curte essa matéria com a gente, belezinha? Então, sem demora, vamos pro vídeo. Valeu! Fala, lindinhos! Então, vamos lá. Para a gente falar um pouquinho sobre medidas de tendência central, a gente vai iniciar falando sobre as médias. E aí você tem dois tipos de médias importantes quando a gente pensa em Enem. A média simples, a média aritmética simples e a média ponderada, beleza? O primeiro detalhe que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte, ó. Quando o probleminha não definir qual é a média que ele está tratando, né, vai ser a média aritmética simples, tá certo? Quando ele quiser falar da ponderada, ele vai especificar para você. E aí, para a gente entender um pouquinho sobre essas duas médias, eu trouxe o seguinte exemplo. Suponha que você tenha dois irmãos, Astrogildo e Fulgêncio. Eles estudam em escolas diferentes e, no caso de Astrogildo, a média anual dessa escola é feita através da média aritmética simples. No caso de Fulgêncio, através da média ponderada. E aí vamos tentar ver a diferença entre essas duas, tá certo? Bom, a média simples, a média aritmética simples, ela já é mais do nosso convívio, digamos assim. Então, acho que você já deve ter ouvido falar. Se não, é só você perceber o seguinte, ó. Para calcular a média simples, você precisa somar as parcelas, quer dizer, somar as notas, e dividir pelo total do número de notas, ou de parcelas, tá certo? No caso do nosso amigo Astrogildo, seria assim, ó. A média simples, que eu vou chamar de M com a barrinha aqui em cima, tá? Seria a soma das notas dos quatro bimestres dele, ó. 40, mais 50, mais 80, mais 60. E você vai dividir pelo total de notas, que no caso é 4. Então, se você somar aqui 40, mais 50, mais 80, mais 60, você vai obter 600, ou melhor, 230, tá? Dividido por 4, e aí 230 dividido por 4 dá 57,5. Significa que a média anual do nosso amigo Astrogildo é 57,5, beleza? Tranquilo? Professor, então como é que seria a média ponderada? No sistema de média ponderada, gente, é atribuído um peso a cada parcela, um peso a cada nota, tá certo? Na escola de Fulgêncio, por exemplo, os pesos estipulados pela escola é o seguinte, ó. No primeiro bimestre vai ter peso 1, no segundo bimestre vai ter peso 2, no terceiro peso 3 e no quarto bimestre peso 4. Isso aí é estipulado pela escola. Então como é que eu faço a média de Fulgêncio? A média ponderada, ele vai ser a multiplicação de cada nota pelo seu respectivo peso, aí a gente soma todo mundo e divide o resultado pela soma dos pesos. Você vai ver que na prática é mais simples do que parece, tá? Então, ó, média ponderada eu vou chamar aqui de MP. Aí eu vou pegar cada nota e multiplicar pelo respectivo peso dela, no caso, ó, 40 vezes 1, mais 50 vezes 2, mais 80 vezes 3, mais 60 vezes 4. E vou dividir isso aqui pela soma dos pesos. Qual é a soma dos pesos? 1 mais 2, mais 3, mais 4. Então você vai ter o seguinte, ó, 40 vezes 1, eu sei que é 40, mais 50 vezes 2, eu sei que vai dar 100, mais 80 vezes 3, eu sei que vai dar 240. E por último, 60 vezes 4, ó, eu também sei que vai dar 240. Opa, 240 saiu troncho aqui. Vamos ajustar ele aqui. Vai sair 240. E aí eu vou dividir isso aqui pela soma dos pesos, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Essa soma aqui vai dar 10. Se você somar aqui, ó, 40 mais 100 mais 240 mais 240, esse somatóriozinho aqui você vai encontrar
620, que vai ficar dividido por 10. Aí você já percebe aqui, ó, que 0 vai embora com 0, então vai ficar 62 sobre 1, também conhecido no submundo do crime como 62. Então essa é a média do nosso amigo Fulgêncio. Agora perceba, ó, Fulgêncio e Astrogildo, eles tiraram as mesmas notas nos mesmos bimestres. O que, pela média ponderada, por esse sistema de pesos, acabou atribuindo uma média final maior ao nosso amigo Fulgêncio, tá certo? Então, muito cuidado quando você for trabalhar com a média ponderada, para lembrar de usar os pesos nessa sua conta, tá? Multiplica cada nota, vê o seu respectivo peso, soma todo mundo e divide pela soma dos pesos. Tranquilinho? Gente, uma outra medida de tendência central, é bem simples por sinal, das três, entre médias, moda e mediana, que é a outra tendência, eu acho a moda a mais simples de se verificar e de se calcular, porque você pode traçar até um paralelo com o seu cotidiano. O que é moda? Moda normalmente é algo que está em evidência, algo que está aparecendo muito, não é isso? Então, na estatística, a gente diz que a moda é aquele elemento que mais aparece numa distribuição. É aquele elemento que tem a maior frequência no meio de todos os dados daquela distribuição. Beleza? Então, para você entender um pouquinho, ó, eu tenho aí um boletim um pouco mais completo do Astrogildo, tá? Tem mais notas aí. E eu queria saber qual é a moda dessa distribuição. Quer dizer, qual é aquela nota que mais aparece nessa distribuição. Para você fazer uma moda tranquilo, eu sugiro que você faça, não é obrigatório, mas eu sugiro que você faça uma tabelinha de frequência. Nessa tabelinha de frequência você vai botar cada nota e a quantidade de vezes cada uma delas aparece, tá certo? Então, se você fizer rapidinho a sua tabela de frequência aqui, ó, você vai ter o seguinte, ó, você vai ter o 40 que aparece uma vez, você vai ter o 50 que aparece 2 vezes, você vai ter o 60 que aparece 5 vezes, você vai ter o 70 que aparece 4 vezes, você vai ter o 80 que aparece 6 vezes e o 90 que aparece 2 vezes. São todas essas notas do nosso boletim. Só para você confirmar, digamos assim, ó, perceba que se você somar todas as frequências, tem que dar o total de notas, que no caso são 20 notas aí, tá certo? Então aqui, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 5 dá 8, 8 mais 4 dá 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 2, 20. Então realmente eu tenho 20 notas aqui no total. E dessas 20 notas, qual é aquela que aparece mais vezes? Então você já percebeu que a nota de maior frequência é o 80. O 80 ele apareceu 6 vezes nessa nossa distribuição. Então você pode cravar, ó, sem medo de ser feliz, que 80 é a moda da sua distribuição. Tá certo? Lembrando que moda é aquele elemento da distribuição que aparece com maior frequência. Professor, mas se num determinado exemplo eu não tiver um elemento que apareça com maior frequência, eu tenha 2 elementos, por exemplo, que aparecem com a maior frequência. Suponha que nesse exemplo aqui, além do 80 aparecer 6 vezes, suponha que o 60 também apareceu 6 vezes. O que é que eu faria? Então, se você tem 2 números que se destacam, 2 números que aparecem uma maior quantidade de vezes, esses 2 números vão ser a sua moda, sem problema nenhum. A gente disse que essa distribuição seria uma distribuição bimodal. Ela teria 2 modas nesse caso. Tranquilo? Sem estresse nenhum. Belezinha? Ficou claro? Então vamos para a última medida de tendência central. Bom, gente, a mediana vai ser a última medida de tendência central que a gente vai trabalhar. Também é uma medida simples de se calcular, porque a mediana basta que você coloque os elementos da sua distribuição em ordem e pegue aquele elemento central da distribuição. Então, mediana ele vai ser o elemento do centro, o elemento central da sua distribuição. Belezinha? Então, olha só, para a gente entender um pouquinho, pensa nessa distribuição aqui, no boletim do nosso amigo Astrogildo, mas pensa só no primeiro bimestre, tá certo? A gente vai trabalhar só com o primeiro bimestre. Se eu quiser saber qual é a mediana dessa distribuição, para saber a mediana da distribuição, aqui no primeiro bimestre,
você vai fazer o seguinte, ó. Você vai botar os números em ordem, 40, 60, 60, 80, que 80 troncho da bexiga. Então vamos lá, 80 e 80. Você botou os números em ordem. Isso que você fez é o que a gente chama de roll. Ele é importantíssimo na mediana, tá certo? Você precisa colocar esses elementos em ordem. Você precisa fazer o roll, seja a ordem crescente, seja a ordem decrescente. E aí, gente, uma vez que feito o roll, para calcular a mediana é só você pegar aquele elemento que está na posição central. Note que aqui eu tenho, ó, 2 elementos antes, 2 elementos depois, o elemento central é o 60, então 60 é a minha mediana. Beleza? Agora, pensa aqui comigo, vamos pensar na mediana, mas não só no primeiro bimestre. Vamos pensar na mediana de toda a distribuição. Então, em toda a distribuição, o que é que eu devo fazer? Primeiro detalhe, pega todos os números da distribuição, que seria o boletim de astrogiro aí, ó, todos eles, e coloca em ordem crescente, tá? Coloquei em ordem crescente. Eu tenho 20 números, lembra? Então, na hora que eu dividir isso aqui em 2 blocos, o que vai acontecer é que eu não vou ter um elemento central. E agora? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Eu vou ter 10 números para cá. E aí vou ter também para o lado de lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números para o lado de lá. Então, percebe que eu não fico com um número central. Como é que eu faço a mediana nesse caso? Bom, para esses exemplos, onde você não tem um elemento central, deixa eu só melhorar isso aqui, ó. Assim. Tá, fica mais visível 10 aqui. E aí, 10 aqui. Pronto. Como eu não tenho um elemento central, a minha mediana vai ser a média desses 2 elementos do centro. Eu não vou ter um central, eu vou ter 2 centrais, né? Ou seja, eu vou pegar aqui esse 70 e esse outro 70 aqui, ó. Eles dois é que vão me dar a mediana. Nesse caso, como eles são iguais, não tem nem o que pensar. A mediana é 70. Mas se eles fossem diferentes, o que é que eu faria? Somaria um mais o outro para dividir por 2. Repito, como nesse caso eles são iguais, essa continha é desnecessária, né? Mas seria a forma de você trabalhar a mediana. Então, a mediana, nesse caso, a mediana seria a média dos 2 elementos. Tranquilo, gente? A mediana seria a média entre esses 2 números. Belezinha? Galera, então é isso. Esses são os 3 elementos principais, tá? Mediano é o elemento central da distribuição, a moda é o elemento que mais aparece, e as 2 médias que mais ocorrem, a média aritmética e a média ponderada. Tranquilo? Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Caso dúvida tenha surgido aí, gente, posta nos comentários, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu joinha, para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Então espero todo mundo na próxima aula. É isso aí, galera. Valeu. Tchau.